Você sabia que aprender vocabulário não precisa ser um problema? É verdade, muito embora muita gente ache difícil aprender vocabulário quando está aprendendo inglês, isso não precisa ser um desafio frustrante para a pessoa. Se usadas, claro, as técnicas corretas. Fique aí, hoje eu vou ajudar você com isso, hoje eu vou mostrar para você como você deve aprender vocabulário da maneira correta. Hi, eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal. Existem técnicas corretas para você aprender vocabulário, para você não sofrer tanto aprendendo vocabulário. Porque eu sei, acumular palavras não é uma coisa simples, não é uma coisa tão fácil assim, é um pouco complexo. Mas se você fizer do jeito certo, você consegue e sem sofrimento. Várias dicas hoje aqui para vocês. A primeira é a seguinte: não aprendam palavras aleatórias. O que é isso, Rejane? Palavras aleatórias. Não aprendam palavras soltas, sabe? Você pega uma palavra aqui, pega outra ali, aprende. Não. Sempre tente relacionar, ligar essas palavras com um tema, com um assunto. Note que quando você aprende inglês através de um livro-texto, cada lição tem um tema. Então, se o tema é Family and Friends, você vai aprender vocabulário relacionado à família, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sobrinho, sobrinha, esse tipo de coisa. Você também vai aprender adjetivos que descrevem as pessoas. Por quê? Porque você vai precisar falar da sua família, aí vão pedir para você descrever aquelas pessoas e assim o seu cérebro vai reter aquele vocabulário. É assim que acontece, é assim que funciona. Então sempre tenha um tema. Escolha um tema e o vocabulário relacionado àquele tema. Eu, por exemplo, adoro assistir vídeos de culinária. Eu não sou assim ótima na cozinha, não é? Mas eu adoro ver pessoas cozinhando. Eu gosto disso. Então eu aprendi muito vocabulário relacionado a alimentos, por exemplo, assistindo vídeo de culinária. Então eu aprendi que time é tomilho, tá? Eu nunca aprendi no livro, tá? Que time é tomilho, mas eu aprendi assistindo vídeo. Então veja bem, eu gosto disso. Então eu assisto vídeo disso. Aprendi um monte de vocabulário. Você também. Dê preferência aos assuntos que você gosta, que são relevantes para você, porque vai ficar mais prazeroso. Então você vai aprender aquelas palavras com maior facilidade. É simples assim. Então, quando você aprender uma palavra nova também, tente colocar em sentenças. Tente se incluir nesse contexto. Pessoal, aprendi uma coisa super interessante naquele curso de teachers que eu fiz. Sempre traga o aluno para aquele contexto, para aquela realidade. Quando ele se relaciona com aquilo, fica mais fácil para o cérebro dele reter e ele memorizar. Então é isso, faça sentenças e se coloque ou coloque membros da sua família, amigos, naquela sentença, porque vai ficar mais fácil para você memorizar. Isso é uma dica super, hiper importante. Eu sempre em sala de aula trago o aluno para aquela realidade, para ele fazer uma conexão com aquilo que ele está aprendendo e ele próprio. Fica mais fácil para memorizar. Isso é uma técnica super importante. Então sempre faça assim, aprenda palavras, tenha um tema. Se esse tema for um assunto que você gosta, melhor ainda, faça sentenças, procure fazer sentenças que façam sentido para você, não faça sentenças soltas, facilita muito, muito, muito a vida aprender vocabulário desse jeito. A segunda dica é a seguinte, use mnemonics. O que são mnemonics? Mnemonics é associar, por exemplo, você quer aprender uma palavra nova. Você associa essa palavra com alguma figura, uma picture. Você pode associar essa palavra com outra palavra também. Você pode associar essa palavra com uma pessoa. Olha o exemplo que eu tenho para vocês que aconteceu comigo. Eu estava lá aprendendo vocabulário e aprendi a palavra woman. Singular de mulher, não é? Depois, claro, aprendi o plural, que é women. E o spelling é diferente. Woman, W-O-M-A-N. Women, W-O-M-E-N, né? No plural. Como é que eu fiz para memorizar o plural? Eu tinha dificuldade para memorizar esse plural, pessoal. Eu associei com men, homens, né? Que é o plural de man, homem. Eu associei assim. Toda vez que eu ia escrever, vinha na minha cabeça men, o plural da palavra homem. Isso é mnemonics. Então, faça isso, use associação. Se você achar difícil aprender uma palavra, associe com alguma coisa. Na hora de lembrar aquela palavra, você vai lembrar da palavrinha, né, com a qual você associou e aquela palavra vai vir à sua mente. É assim. Tem uma sentença
que é de ciências, não é? Que as pessoas gostam para memorizar a ordem aí dos planetas, do sistema solar aqui. Então, os planetas são Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Saturn, Uranus, Neptune. Pessoal, Plutão não faz mais parte do planeta solar aqui, eles não consideram mais um planeta. Eles consideram Plutão agora um dwarf planet, né, que é um planeta anão e tal, desde agosto de 2006. Então eu vou considerar só esses 8 aqui. E tem uma sentença para você memorizar essa ordem, não é? Mercúrio, Vênus e tal, tá? Então, ó, a sentença é: My very excited mom just served us noodles. My pro Mercury, very pro Venus, excited pro Earth, mom pro Mars, just pro Jupiter, served pro Saturn, us pro Uranus e noodles pro Neptune. Tá vendo? Essa sentença, né, o aluno que precisa lembrar aí, não é, a sequência dos planetas, ele memoriza essa sentença e lembra da sequência. Isso é mnemonics. Então, pessoal, vejam como o mnemonics é interessante e funciona. Eu usei bastante quando eu estava aprendendo inglês. A terceira dica é: use spaced repetition. O que é isso? Repetição espaçada. Estudos mostram que se você vai memorizar uma palavra nova, você fica repetindo 100 vezes, não é tão efetivo quanto você repetir essa palavra 5 vezes em dias espaçados. Por quê? Porque você precisa revisar vocabulário. Você aprende vocabulário e você precisa revisar isso. Não é simplesmente tão simples. Hoje eu falei 100 vezes essa palavra, amanhã eu vou falar 100 vezes a outra, depois 100 vezes a outra. Quando chega na semana que vem, essa primeira aqui que você falou 100 vezes, você não lembra mais. Então não pode. Você tem que repetir as palavras, não é, memorizar, usar as técnicas que você quer, mas depois você precisa revisar. E esse spaced repetition é muito importante porque você vai revisando as palavras. Então, faça da seguinte forma: tenho uma dica para vocês. Coloquem uma meta de X palavras por dia. Não coloque uma meta alta, tipo 10 palavras por dia. É uma meta alta essa. Coloque uma meta que você sabe que você vai conseguir alcançar. Então, coloque 3 palavras por dia, um exemplo. Memorize essas 3 palavras por dia. Então, faça da seguinte forma. Separe aí, por exemplo, 15 dias. Nesses 15 dias eu vou aprender vocabulário relacionado à família, um exemplo. Então, nesses 15 dias, você pega apenas vocabulário relacionados à família. Ou escolha um tema da sua preferência, que você se interessa e gosta. E fale: vou aprender nesses 15 dias vocabulários relacionados a esse tema. Vou aprender por dia 3 palavras. E você vai lá e memoriza as palavras, 3 palavras todos os dias. Então, na primeira semana, 5 dias, de segunda a sexta, 15 palavras, a segunda semana mais 15 palavras, 30 palavras. Você não vai precisar revisar essas palavras? Vai precisar revisar. Então, no final da primeira semana, revise. No final da segunda semana, revise. Na semana seguinte, você já colocou um outro tema, mas não deixe de revisar as palavras do tópico dos 15 dias anteriores, porque você vai precisar revisar. É muito importante. E aí você vai usar esse spaced repetition, porque você vai repetir as palavras novamente lá depois que você já memorizou. É muito importante repetir as palavras. E, falando nisso, vem aí a próxima dica, que é: faça uma lista das palavras. Faça uma lista, separe por categoria, por tema, não é? Por exemplo, cooking, coloque lá as palavras, né? Family and friends, coloque lá as palavras. Tenha essa lista, porque na hora de fazer essa repetição aqui espaçada, você pode precisar da sua lista para checar se você não está esquecendo nenhuma palavra. Porque é assim, pessoal, o cérebro da gente, ele tem um poder imenso, não é verdade? Mas você tem que saber usar, porque senão não adianta nada. Uma dica anterior: use spaced repetition. A próxima dica: faça lista de palavras. É importante, não adianta, eu sei que tem gente que não gosta, mas é legal sim fazer essa listinha. Aprenda palavras quando você está assistindo TV também, assistindo aí filmes e séries, não é? Claro, é super importante aprender palavras assim também. Mas lembre-se, use as técnicas corretas, não aprendam palavras aleatórias. Sempre conecte as palavras com o assunto ou com o assunto de sua preferência. Faça sentenças. Coloque pessoas conhecidas, se coloque nessas sentenças para fazer sentido para você. Coloque uma meta de palavras.
por semana ou por dia, mas coloque uma meta alcançável, não coloque uma meta impossível. Use repetição espaçada para você revisar, faça a lista de palavras para você checar, ver se você não está esquecendo nada. Tudo isso é muito importante. Use mnemonics, faça associação, associe aquele vocabulário novo com alguma coisa para ajudar você a lembrar. Tudo isso é super, hiper importante, pessoal. Aprender vocabulário é importante. Você precisa aprender estrutura, claro, para estruturar a sua sentença. Precisa saber significado, forma, tudo isso, uso, isso tudo é muito importante. Mas vocabulário de apoio é importante também, ou você não consegue falar. Aprender inglês é isso, aprender uma segunda língua é isso. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo, bye bye!